19 horas e 45 minutos, hora oficial do Brasil. Boa noite. Subiu para 48 o número de mortes após o temporal que devastou a zona da Mata Mineira. Mais de 3.500 pessoas estão desalojadas e a preocupação agora é com a volta da chuva na região. Por isso nós vamos direto para Juiz de Fora, onde está o repórter Elias Arruda. Ô Elias, a gente sabe que hoje já choveu, já prejudicou muito o trabalho, inclusive das equipes de resgate. Como é que está a situação agora? Conta pra gente, uma boa noite para você. Boa noite a todos. A impressão que se dá agora é de que está tudo tranquilo, mas a situação é bem diferente. Nós estamos acompanhando agora várias nuvens carregadas sobre Juiz de Fora e isso pode trazer vários transtornos para o trabalho do Corpo de Bombeiros. Inclusive, a Defesa Civil acabou de emitir um alerta pedindo para que todos os moradores do bairro Jardim Natal procurem um local seguro para se abrigar com o risco de novos deslizamentos de terra. César, agora, isso não é apenas aqui, nós temos também Salvador, São Paulo e, claro, Rio de Janeiro, que estão liderando essa lista entre as cidades do país que estão com o maior número de moradores vivendo em áreas de risco, como é o caso de Juiz de Fora. Juiz de Fora ela aparece na 9ª posição, César. Quase um quarto dessa população que mora aqui na cidade vive nessas áreas vulneráveis. Especialistas explicam que o temporal ele foi provocado pela atuação de uma frente fria que trouxe ar frio e úmido. O choque com o ar quente formou nuvens carregadas, como nós estamos agora acompanhando aqui na cidade, e que tendem a se concentrar nessas cidades cercadas por morro, como é o caso aqui de Juiz de Fora. O governo de Minas anunciou também um reforço de quase 48 milhões de reais para cidades atingidas aqui na zona da Mata Mineira. Um outro ponto é que cerca de 38 milhões vão para Juiz de Fora, 8 milhões para Ubá, que também foi uma cidade muito prejudicada, que fica a pouco mais de 100 quilômetros aqui de Juiz de Fora, e 500 mil para Matias Barbosa, além de outros apoios financeiros. Agora, a preocupação, César, maior é justamente com a instabilidade do tempo. A nossa equipe mesmo já estava gravando aqui durante a tarde e precisamos sair de imediato porque a chuva começou a apertar. Quando fomos procurar, por exemplo, o hotel onde nós estávamos, áreas que antes estavam sem nenhum problema também estavam com deslizamentos de terra. César. Muito obrigado, Elias. Nós vamos pedir que você continue conosco de plantão ainda durante toda esta edição do SBT Brasil e que possa voltar logo mais atualizando todas as notícias da Mata Mineira. Muito obrigado por enquanto. E Deus te guarde, te proteja e te faça companhia. Hoje é quarta-feira, 25 de fevereiro de 2026. Veja agora os outros destaques desta edição. Irmãos Brazão são condenados a 76 anos de prisão por mandar matar Marielle Franco. Se juntou a questão política com a misoginia, com o racismo. CPI do crime organizado no Senado decide convocar dono do Banco Master para depor. Ministros do STF, Dias Toffoli e Alexandre de Moraes são convidados. Sob pressão, desembargador que tinha votado para absolver homem por estupro de menina de 12 anos volta atrás. Acusado e mãe da adolescente foram presos. Vamos voltar ao vivo com o repórter Elias Arruda. Olha, Elias, desde ontem todas as nossas equipes estão na cidade para cobrir essa tragédia. Eu pergunto para você o seguinte, qual é a situação das buscas? Porque elas percorreram toda a madrugada, a chuva prejudicou o trabalho do Corpo de Bombeiros. Conta para a gente como está a situação neste momento, por favor. Conto sim, César. Realmente hoje é o segundo dia de buscas. O Corpo de Bombeiros trabalha de forma ininterrupta na tentativa de resgatar e ainda na esperança de encontrar alguém com vida em meio aos escombros. Isso, claro, aumenta a angústia de famílias, de amigos que estão ali também prestando apoio, porque há uma mobilização muito grande também da sociedade civil, César. Agora, Juiz de Fora, além de Fora Matias Barbosa e também a cidade de Ubá, acabaram decretando calamidade pública diante dessas pessoas que são desaparecidas, diante dos deslizamentos e possibilidade de desmoronamento também de outras casas. Além disso, agora o foco é a recuperação da cidade, César. Já que não houve ali algumas cidades como Matias Barbosa, por exemplo, não houve mortos, mas a cidade ficou praticamente acabada, destruída por causa da chuva. O trabalho agora é justamente buscar essas vítimas, ajudar na identificação daquelas que ainda não foram localizadas, pelos familiares, e isso tudo diante de vários outros eventos que acabaram sendo também cancelados aqui na região, principalmente eventos oficiais
mais por causa dessa tragédia, né? As bandeiras também são a meio mastro, como forma também ali em prédios públicos de homenagear as vítimas dessa tragédia. César, e pra gente como jornalista também, tem sido difícil ver tanta gente sofrendo, triste. Todas as pessoas chegam querendo um abraço, querendo uma acolhida. Às vezes, não é, César? A gente sempre fala muito isso. Não se trata apenas de dar um alimento, não se trata apenas de ajudar com material de limpeza, mas um abraço, um apoio é fundamental nessa hora de tragédia e o Brasil todo sofre diante de tudo que tem acontecido aqui em Juiz de Fora e em Minas Gerais. De meia em meia hora, uma família se despedia de mais uma vítima no cemitério municipal de Juiz de Fora. Foi preciso fazer um revezamento. Luiz, a esposa e o filho conseguiram se salvar. A outra filha deles não. A pequena Maitê, de apenas 5 anos, foi soterrada. A minha filha é a melhor coisa que a gente tinha. Tem o nosso filho também, mas é a nossa alegria. Não importa quantos você tem, mas quando você perde um é desesperador. É entristecedor. Dor que a mãe de Bernardo conhece. Muito abalada, ela precisou ser amparada na chegada ao cortejo. Além do jovem de 11 anos, a família perdeu outras 6 pessoas na tragédia. Desde pequenininho, assim, ele sempre muito ativo, uma criança esperta, brincalhona, risonha. A gente encontrava na casa do meu irmão, que também tem um menino da mesma idade. Era uma alegria. Bernardo era um menino muito alegre, onde costumava dizer que ele arrancava sorriso fácil de qualquer um. Dona Maria vive uma dor difícil de imaginar. Nas últimas 24 horas, ela precisou enterrar 3 pessoas da mesma família e ainda convive com a angústia de ter parentes desaparecidos. A situação que é muito triste, né? A gente tem que buscar força em Deus mesmo para poder suportar tudo o que acontece. Aqui no cemitério, cada cortejo carrega uma história interrompida pela força da chuva. Entre as vítimas enterradas nesta quarta-feira está a técnica de enfermagem que chegou a ser resgatada com vida. Ela passou mais de 15 horas sob os escombros, foi retirada pelos bombeiros sob aplausos, mas não resistiu aos ferimentos. Jaqueline Teodoro estava com os 2 filhos e o marido, que ainda não foram encontrados. A mãe dela também morreu na tragédia. Um policial penal de 36 anos também está entre as vítimas. Ele morreu soterrado após salvar a vida da esposa e de vizinhos que moram em um prédio atingido por um deslizamento. Reinaldo Neiva Ferreira não conseguiu sair a tempo do imóvel e foi atingido pela lama. O corpo dele passou mais de 20 horas soterrado. Diante da comoção, uma ambulância ficou de prontidão durante todo o dia para atender a familiares de vítimas dos deslizamentos. A solidariedade também marcou o dia. Neste espaço, voluntários montaram uma rede de apoio para distribuir comida e água a quem passou horas acompanhando os cortejos. A gente vai se virando, suportando, respirando, para a gente amparar quem perdeu, porque o material vamos lutando para reconstruir e ajudar as pessoas a reconstruírem, né? Mas as vidas não tem jeito. E as equipes de resgate estão trabalhando dia e noite para tentar localizar as dezenas de vítimas que ainda estão desaparecidas nas cidades mineiras de Juiz de Fora e Ubá, destruídas pelo temporal. Imagens feitas pelo jornalismo do SBT mostram o momento em que o corpo de um idoso é retirado dos escombros. As buscas por sobreviventes avançaram pela madrugada desta quarta-feira. Além do corpo de bombeiros, voluntários e moradores se unem em uma corrida contra o tempo. Eric não sai do local desde o desmoronamento. Ele procura pela mãe, pelo irmão e por outros familiares. Meu irmão, não só ele, como minha mãe também ficou soterrada debaixo. Meus parentes, minhas tias, minhas primas, primo, tudo aí debaixo. E é uma coisa que eu não sei nem explicar, não sei o que falar, não sei o que fazer. A gente está aí 2 dias direto nessa busca aí, tentando achar os corpos deles, que se possível com vida. Se Deus quiser, eu creio que vai dar tudo certo, a gente vai conseguir encontrar todos. Luiz, também morador de Juiz de Fora, ajudou a resgatar 4 pessoas que estavam soterradas. Agora ele vive a angústia de tentar encontrar o sobrinho. Porque é uma dor muito triste, cara, muito triste. Sem dormir, tá direto? Tô 2 dias sem dormir, eu consegui dormir um pouquinho ontem, dormi em questão de umas 3 horas só, voltei de novo hoje pro resgate. Então é uma coisa que é difícil, cara, que ninguém passa por isso. Se do nada você tá com seu sobrinho em casa, ele sai para vir ver a mãe, de repente você não consegue encontrar ele mais. Para se ter uma ideia, onde eu estou neste momento era uma das casas.
Atrás de mim tinham outras 11, todas levadas pela enxurrada e também pelo deslizamento de terra que acabou cedendo aqui neste ponto. Emocionada, Sandra aguarda a retirada dos corpos da filha, do genro e do neto de 13 anos. O netinho mais novo, de apenas 4 anos, foi o único encontrado com vida. Gisele é bombeira civil e também ajuda nas buscas. Durante o trabalho, ela se feriu ao cair em uma área de lama. Mesmo machucada, decidiu continuar. A situação está muito precária e, tipo assim, uma tristeza ver, porque a gente quer ajudar, entendeu? Mas, assim, a chuva está cada dia pior, entendeu? Então, estamos aqui querendo ajudar e salvar vidas, porque são muitas vidas precisando, gente. Nessa hora a gente não tem que ver orgulho, nada, deixar tudo para lá. É pegar e ajudar as pessoas. Para o porta-voz do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, a maior dificuldade durante as buscas por vítimas nas cidades de Juiz de Fora e Ubá é o terreno extremamente instável. A gente percebeu a necessidade de aumentar o perímetro de segurança aqui, né? Alguns indícios que a gente recheca o tempo todo, inclusive por imagens de drone, se realmente há uma probabilidade de movimentação desse terreno, probabilidade iminente, por isso aumentamos o perímetro aqui de isolamento. Nesta quarta-feira, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, visitou a cidade de Ubá e disse que já autorizou o repasse de recursos para as cidades afetadas. Já autorizei que todo o recurso que o Estado iria passar mensalmente às cidades aqui da Zona da Mata que foram afetadas seja repassado imediatamente para dar já um recurso extra para os prefeitos poderem estar atuando nesse momento tão difícil, tão crítico. O ministro do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, também informou que o governo federal prestará ajuda para a reconstrução das cidades mineiras afetadas pelo temporal. O que for necessário, desde a ajuda humanitária, o que é ajuda humanitária? Alimento, água, material de higiene pessoal, combustível, é o que for necessário. Nesse momento, toda ajuda é importante. Você acompanhou na reportagem a emoção de uma profissional do Corpo de Bombeiros, a Gisele, apesar da experiência, né, de que ela já vivenciou outras tragédias como essa, mas mesmo assim se comovendo com tudo aquilo que ela está vivendo neste momento. Nós vamos agora conversar ao vivo com o repórter Iago Rocha. Ele está em um dos pontos de buscas por vítimas em Juiz de Fora. Iago, a chuva que caiu hoje certamente atrapalhou e muito o trabalho de resgate do Corpo de Bombeiros. Como é que está a situação agora? Conta tudo pra gente. Uma boa noite para você. Boa noite para você, César. Boa noite a todos que assistem aqui ao SBT Brasil. Realmente uma chuva forte que caiu aqui durante a tarde em Juiz de Fora prejudicou sim este trabalho de buscas. Nós estamos ao vivo aqui do bairro Parque Bunier, um dos mais atingidos, César, nesta chuva histórica aqui na cidade de Juiz de Fora. Neste momento, ali moradores que auxiliavam nessas buscas precisaram deixar o local. Também quem estava ajudando os bombeiros aqui neste trabalho também precisou sair, porque o risco aqui são de novos deslizamentos, aqui, ô César. Pense só, em todo instante o alerta da Defesa Civil toca, céu fechado, chove, para. Então realmente é uma área bastante prejudicada, o solo está encharcado. Neste momento nós acompanhamos ali 2 militares do Corpo de Bombeiros e também uma máquina pesada escavando este ponto onde tinham 12 casas e o que restou foram escombros, César. Então, neste momento, máquina pesada escavando ali uma área. Aqui neste ponto, cerca de 10 pessoas ainda soterradas. Na reportagem, nós acompanhamos o resgate de um idoso. Durante a tarde, outros 2 corpos foram localizados, mas neste momento, então, cerca de 10 pessoas, Juiz de Fora, que ainda sofre bastante com esta tragédia. E, César, o governo de Minas Gerais anunciou nesta quarta-feira que destinou mais de 48 milhões de reais para as cidades de Ubá, Juiz de Fora e Matias Barbosa.
Além disso, foi anunciado um reforço à saúde dos municípios com envio de milhares de medicamentos, como vacinas contra a hepatite e também antissépticos. O vice-presidente Geraldo Alckmin afirmou que os desabrigados e desalojados dos 8 municípios da Zona da Mata, aqui de Minas Gerais, que foram afetadas pela chuva, receberão a mesma ajuda. Nós acompanhando aqui de perto todo este trabalho, César, qualquer atualização, qualquer nova informação, estamos à disposição aqui para atualizar. Zona da Mata pedindo socorro. É com você. Obrigado pelas informações, Iago. Você que nos acompanha aqui no SBT Brasil deve se recordar que ontem nós também estávamos ao vivo aqui com Elias, não é? E ele mostrava exatamente esse mesmo espaço, essa mesma região onde está o Iago agora, com os cães farejadores, com todo o trabalho do Corpo de Bombeiros. É um trabalho árduo, difícil, leva tempo e conforme vai passando as horas vão passando, né? Ficam diminuindo as esperanças de que alguém mais possa ser encontrado vivo. Nós ainda temos muitos desaparecidos e esse trabalho continua, mas nós vamos continuar também com a nossa esperança. A Prefeitura de Juiz de Fora montou 24 pontos de apoio para receber doações e acolher as vítimas das chuvas. Só no município, segundo a última atualização do Corpo de Bombeiros, são 3.400 pessoas desabrigadas ou desalojadas. Em meio à tragédia, a solidariedade se multiplica. Doações de colchões, alimentos, itens de higiene e roupas chegaram a esta escola municipal, que foi transformada em abrigo em uma das regiões mais atingidas pela chuva em Juiz de Fora. Salas de aula deram lugar a quartos improvisados para famílias que perderam tudo. Estou pegando roupa, já ganhamos colchão ontem, roupa de cama. Aí peguei mais umas pecinhas para as crianças hoje, calçado, porque praticamente perdeu tudo. Voluntários se organizaram para ajudar quem mais precisa. Cozinheiras se revezam no preparo das refeições. Márcio, que mora na rua da escola, acolheu pessoas que precisaram sair de casa. Recebemos aqui algumas famílias para tomarem banho, né? Algumas pessoas estavam há mais de 2 dias sem conseguir tomar um banho, sujo de barro, né? E alguns machucados também. Edneia é uma das 55 pessoas desabrigadas que estão aqui. Ela foi resgatada primeiro. Depois os bombeiros voltaram para buscar a Chiquinha, a cadela da família. O animal recebeu vermífugo e uma vacina polivalente, que protege contra diversas doenças, inclusive a leptospirose. Para mim, eu não sabia nem por onde eu ia, porque meu morro deslizou e prontamente salvaram minha filha. Ela está aqui comigo, mãe e filha juntas, eternamente. Eu estou aqui com uma família de 8 pessoas que infelizmente teve a casa condenada. Eles moram em uma das regiões que foi mais afetada pelas chuvas dessa segunda-feira. José Milton, vocês vieram para cá, estão aqui desde segunda-feira? Desde segunda-feira. O que passa na nossa cabeça é que a gente resolve isso o mais rápido possível, né? A Câmara Municipal instalou um ponto de apoio para ajudar desabrigados. Encaminhamento para a segunda via de certidão de nascimento, óbito e casamento, emissão de segunda via de CPF, título de eleitor. O Corpo de Bombeiros orienta que só fiquem nos abrigos aqueles que não têm uma rede de apoio. As pessoas que realmente perderam ali as suas casas e não têm para onde ir. É muito melhor estar na casa de um vizinho que não esteja na área de risco, de um familiar, de outra pessoa, um amigo, do que o abrigo nesse momento. O abrigo é para quem realmente não tem para onde ir. A situação é de calamidade também em Ubá. O número de desabrigados e desalojados chega a 200 pessoas na cidade. O governo federal anunciou o envio de recursos emergenciais para garantir assistência imediata às famílias atingidas. O Ministério do Desenvolvimento Social liberará recursos de R$ 800 por pessoa desabrigada no estado. No caso do apoio às prefeituras, é R$ 800 per capita. Aí a prefeitura apresenta o número de desabrigados, desalojados, a equipe da Defesa Civil está lá. Segundo o governo do estado de Minas Gerais, a ajuda enviada para Juiz de Fora também irá para o município de Ubá. Vamos primeiro fazer essa ajuda humanitária, já enviamos para cá colchões, kits de higiene, kits de limpeza, para que aqueles que foram afetados, desalojados, desabrigados, sejam atendidos adequadamente. O mesmo aconteceu em Juiz de Fora.
e a situação aqui agora é uma reconstrução. E a chuva forte também provocou estragos e alagamentos na região metropolitana de Florianópolis. A cidade de Palhoça foi uma das mais atingidas. Ruas e avenidas alagaram e veículos ficaram submersos. Segundo os bombeiros, pessoas que estavam ilhadas e em áreas de risco foram resgatadas. Até o momento, não há registro de vítimas. 22 suspeitos de fazer parte de uma quadrilha que roubava motos de luxo em São Paulo estão na cadeia. O bando aterrorizava as vítimas e exibia os veículos nas redes sociais. Essa é a cara do crime em São Paulo. Respeita, 300, senhor. Acho que traz, senhor. O criminoso, que exige respeito, tinha acabado de roubar uma moto de luxo na Zona Leste. Vai, viveu, tá com medo, papai. A pretona, chega a estar estralando. Aqui, vem. Os bandidos fazem parte de uma quadrilha presa em uma operação da Polícia Civil. Com a ajuda de drones, os investigadores cumpriram 36 mandados de busca e apreensão e prenderam 22 suspeitos de integrar o bando. 5 conseguiram escapar. Segundo a investigação, os ladrões saíam às ruas em 5 motos. 2 circulavam em ruas próximas para vigiar a chegada de policiais. Os ladrões nas outras 3 motos cercavam a vítima para dar o bote. E a sequência era assim: um bando de ladrões festejando em plena luz do dia a vida no crime. Como já virou regra, os ladrões circulavam pelas ruas para ostentar a moto roubada. Eles não se contentam no delito em si. Eles têm que ostentar o que eles conseguiram com a prática delituosa. E para isso eles usam as redes sociais. O passo seguinte era esconder as motos numa área de mata, nos fundos de uma comunidade de Cidade Tiradentes. Aí, caveira, bafão, dá nem pra ver. A maioria das motos de luxo tem rastreadores, por isso os bandidos usavam esse aparelho, conhecido como capetinha, para interromper temporariamente o sinal. No matagal, eles procuravam o rastreador, que era retirado e descartado. A investigação começou em abril do ano passado, depois do roubo de uma moto aqui na Zona Leste. Os policiais já descobriram que o mesmo bando roubou 12 motos nesse período, mas esse número pode ser ainda maior. Infiltrados no dia a dia da quadrilha, os policiais conseguiram provas indiscutíveis. Fotos dos bandidos com o dinheiro da venda das peças, dos capacetes roubados e depois usados pelos ladrões e das muitas armas. Violência física era uma das características desse bando. Eles agrediam as vítimas imotivadamente, sem que a vítima reagisse. Um roubo dessa quadrilha poderia facilmente caminhar para um latrocínio, perder um pai de família. No mesmo matagal em que escondiam as motos, os ladrões testavam as armas antes dos assaltos. Ações como essa que você acompanhou na reportagem do Fábio Diamante são um verdadeiro tapa na cara da sociedade. Você já percebeu que, de uns tempos para cá, além de cometerem os crimes, os bandidos querem ostentar os crimes e o que eles roubam nas redes sociais, porque nós temos uma impunidade muito grande no nosso país e eles, na verdade, debocham de todos nós. O homem de 35 anos, que tinha sido absolvido pela acusação de estupro de vulnerável contra uma menina de 12 anos, foi preso no final da tarde de hoje em Indinópolis, Minas Gerais. A mãe da vítima também foi presa.
Pedro Corsini tem as informações ao vivo e direto de Belo Horizonte. Pedro, como é que aconteceu essa prisão? Porque o desembargador mudou de ideia. O que fez com que ele revertesse a decisão que ele havia dado anteriormente? Conta todos os detalhes para a gente, por favor. Uma boa noite para você. É isso mesmo, César. Uma ótima noite para você, a todos que nos acompanham aqui no SBT Brasil. Informação essa confirmada no fim da tarde pela Polícia Militar aqui de Minas Gerais. Os mandados de prisão foram expedidos pelo relator do caso, o desembargador Majid Lauá, que revisou esse processo a pedido do Ministério Público, que entrou com registro nesta semana. Na decisão, Majid optou por manter a condenação de 9 anos e 4 meses de prisão a este homem de 35 anos acusado de estuprar uma menina de apenas 12 anos em Vianópolis, no Triângulo Mineiro. Na semana passada, Majid votou pela absolvição do réu, com a argumentação de que ele tinha uma relação afetiva com a menina, com o consentimento dela e da família. O desembargador também disse que não havia violência na relação, mas a nova decisão reforça que qualquer ato sexual com menores de 14 anos é considerado estupro de vulneráveis. Um projeto de lei foi aprovado hoje na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, que reafirma a vulnerabilidade absoluta de menores de 14 anos em casos de estupro de vulnerável. O texto reforça que a aplicação das penas independe do consentimento da vítima. César, é com você. Obrigado pelas informações, Pedro. Uma ótima noite a você, a todo o povo mineiro. Um levantamento inédito analisou decisões judiciais que tratam de algum tipo de fraude no país e mostra que, mesmo com o avanço dos crimes digitais, o golpe do falso motoboy ainda é o que faz mais vítimas. Parecia uma entrega, como qualquer outra, mas era um golpe. O alvo foi a dona Nilva, de 68 anos. A aposentada, que havia feito exames de rotina após o tratamento de um câncer, esperava ansioso o resultado. O motoqueiro se passou por entregador do laboratório e cobrou uma taxa. Ele colocou na maquininha R$ 4,99, me mostrou. Falou, tá correto? Eu falei, tá correto. Digitei a senha. Depois de eu digitar a senha, aí eu já não sei mais o que ele fez. O criminoso resgatou todo o valor guardado no banco. 4.200 da conta e mais R$1.000 do limite. A aposentada entrou na justiça, ela e outras milhares de vítimas. Uma plataforma de inteligência jurídica identificou 129 mil decisões judiciais que tratam de algum tipo de golpe. As pessoas que caíram em golpe, que antigamente tinha vergonha de falar sobre isso, tinha vergonha de fazer um boletim de ocorrência, essas pessoas começaram a tomar coragem. Esse golpe do falso motoboy lidera as ações, seguido pelo golpe do falso boleto, do aplicativo de mensagens, do Pix e da falsa central de atendimento. Muita gente imagina que os idosos são as únicas vítimas, mas segundo o estudo, não importa a idade. Jovens e adultos de diferentes classes sociais também caem nos golpes. E o que tem acelerado o crescimento desse tipo de crime? A tecnologia. Portanto, a necessidade de uma educação digital, de conscientização, de uma desconfiança se faz ainda mais necessária, para evitar justamente que as pessoas precisem judicializar. Existem alguns cuidados para evitar que você seja a próxima vítima. No golpe da maquininha, sempre ficar atento no visor. Se chegar alguém falando, olha, preciso entregar, tem uma encomenda aqui. Se essa pessoa não tem nenhuma encomenda, não está sabendo de uma encomenda, rebusa. Nunca se deixar fotografar. Porque eles vão utilizar essa selfie para poder fazer empréstimos. E sempre conferir para quem está enviando o Pix. Se não conhece a pessoa, desconfie. Dona Nilva tenta recuperar o dinheiro, mas o prejuízo maior é a sensação de ter sido enganada. Ainda mais quando o assunto envolveu a saúde dela. Ele mexeu comigo na parte mais fraca que eu tinha, porque eu queria ver, os resultados. Todo cuidado é pouco, é preciso ficar muito atento a todo tipo de ação.
A CPI do crime organizado aprovou a convocação do banqueiro Daniel Vorcaro e dos 2 irmãos do ministro do Supremo Dias Toffoli. A comissão de inquérito quer esclarecer as relações entre a empresa da família Toffoli e o Banco Master. Numa sessão que durou pouco mais de 2 horas, a Comissão Parlamentar de Inquérito aprovou uma lista de convocados relacionados ao escândalo do Banco Master. Entre os principais nomes está o dono da instituição, Daniel Vorcaro. A aprovação do requerimento de convocação obriga o comparecimento do banqueiro na CPI. Também foram aprovadas as convocações de 2 irmãos do ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, sócios da empresa Maridit, que negociou cota do resort Itaiaiá, no estado do Paraná, com um fundo ligado ao Master. A CPI decidiu ainda quebrar os sigilos da empresa entre janeiro de 2022 a fevereiro de 2026. Os integrantes da comissão chegaram a discutir a convocação do próprio ministro Dias Toffoli, mas o requerimento foi transformado em convite, quando a presença não é obrigatória. Também foram aprovados os convites para o depoimento do ministro Alexandre de Moraes e da esposa dele, Viviane Barsi de Moraes. O escritório de advocacia dela firmou contrato de 129 milhões de reais com o Master. Abre a possibilidade de esclarecer a eventual envolvimento, participação de figuras ligadas a ministros da Suprema Corte. Ninguém está sendo condenado previamente, mas é preciso investigar, porque numa república de verdade, todo mundo pode ser investigado, todo mundo é igual debaixo da lei. A lista de autoridades convidadas inclui ainda o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, e o ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega. Já entre os convocados estão o ex-ministro da Economia no governo Bolsonaro, Paulo Guedes, e o ex-diretor do Banco Central, Roberto Campos Neto. As relações dos ministros do Supremo com o Master repercutiram fora do país. A revista britânica The Economist afirmou que o Supremo Tribunal Federal estaria envolvido em um enorme escândalo. A publicação diz que essa revelação gerou discussões no Brasil sobre a conduta de membros do mais alto órgão judicial do país. E a gente segue falando desse assunto agora com o analista de política Eduardo Gayer. Gayer, muito obrigado pela sua presença, uma boa noite para você. Obrigado por estar conosco aqui no SBT Brasil. Não é comum a gente acompanhar, não me lembro, pelo menos nos últimos anos, né, de ver ministros do STF participando das CPIs. Qual é o impacto desses, digamos, convites a Moraes e Toffoli na relação entre os poderes? Conta pra gente. Não é pouca coisa, Não. César. Boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham no SBT Brasil. A convocação dos irmãos de um ministro do Supremo e a quebra de sigilo bancário de uma empresa que pertence ao magistrado, ele mesmo admitiu isso, é um movimento muito raro na história do país, como você colocou. Afinal, é uma ofensiva contra um integrante da mais alta corte. Existem precedentes contra ministros do Supremo em termos políticos, como pedidos de impeachment, mas não precedentes nessa área de investigações dentro do Congresso. Eu passei a tarde conversando com autoridades de Brasília e todo mundo foi na mesma linha. Hoje, a pressão sobre o ministro Dias Toffoli subiu de patamar e, de alguma forma, a quebra de sigilo da empresa Maridit e a convocação dos irmãos de Toffoli ainda expõem como a classe política não está disposta a blindar o ministro Dias Toffoli contra esses requerimentos dos seus familiares e também da empresa. Todos esses requerimentos de quebra de sigilo e de convocação, César, importante dizer, aprovados de maneira simbólica, sem o registro de votos contrários. E é uma régua muito diferente da utilizada hoje com o ministro Alexandre de Moraes, porque, como nós vimos nessa reportagem, a advogada Viviane de Moraes, casada com Alexandre de Moraes, teve o seu requerimento de convocação negado de imediato pelo presidente da CPI, o senador Fabiano Contarato. O requerimento virou, na verdade, um convite. Contarato alegou que não havia razão técnica para a convocação de Viviane de Moraes e ela terminou o dia apenas convidada a se manifestar, não convocada. É diferente. Então, qual que é o saldo político deste dia, César? O ministro Alexandre de Moraes mantém um resguardo no
Congresso, mas o ministro Dias Toffoli, que sempre teve boa relação com a política, acabou abandonado, pelo menos hoje. E por quê? Tem tudo a ver com o ano eleitoral. O que eu ouvi de fontes é que nenhum senador teria coragem, César, de, em pleno ano eleitoral, blindar Dias Toffoli, um ministro que tem colecionado aí manchetes negativas. Eu tenho muita curiosidade de saber qual seria a postura do Congresso sobre os ministros do Supremo se nós não estivéssemos em ano eleitoral. Talvez, nesse cenário, a proteção mútua que costuma acontecer em Brasília pudesse falar mais alto. Bom, é preciso explicar o seguinte, a Vitória Mello trouxe essa informação, mas só ratificando, existe uma diferença grande entre a pessoa ser convocada e a pessoa ser convidada. Perfeito. O convidado não tem a obrigação de estar lá. Não. O convocado tem. Tem, não necessariamente ele vai depor, porque ele pode entrar isso com que eu ia te pedido de perguntar. habeas corpus Ele não no precisa Supremo. a gente vê um monte de gente fala assim, eu me recuso a responder, eu prefiro permanecer em silêncio. Quando isso acontece, a pessoa tem um habeas corpus para fazer isso? Ela pode entrar no Supremo com pedido de habeas corpus e ficar em silêncio, mas ela é obrigada a comparecer. Importante dizer que ministro do Supremo não pode ser convocado, seria inconstitucional, ele só pode ser convidado, mas os familiares sim, e por isso os familiares do ministro Dias Toffoli foram convocados. E particularmente, você acredita que esses convidados irão marcar presença ou não? Difícil dizer no momento, imagino que eles vão evitar, até porque nós sabemos quanto o Supremo tem se desgastado com essas manchetes em torno do caso do Banco Master. César. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, e eu tenho certeza que serão muitas, né? De agora em diante, já vem vindo de um tempo, mas a gente não para de falar. A cada hora aparece uma nova notícia, um novo caso, uma nova informação com relação a esse escândalo do Banco Master, que é um dos maiores, se não for o maior escândalo de desvio de verba do país. Não é isso, Gaia? É isso, uma fraude bilionária do ponto de vista bancário, agora também com esse banco que foi liquidado pelo Banco Central. Gaia, muitíssimo obrigado Eu que agradeço, por estar conosco. César. Sempre uma honra e uma alegria ter você aqui. Espero contar com a sua participação outras vezes. Obrigado, Só viu? me chamar que estarei aqui. Boa noite a todos. E agora uma notícia que vai doer no bolso dos moradores do Rio de Janeiro. Sabe por quê? O metrô anunciou um aumento na tarifa. Agora, o bilhete custa R$ 8,20 e é o mais caro do Brasil. Vamos direto para a capital fluminense conversar com a repórter Bruna Carvalho. Bruna, a partir de quando essa medida começa a valer? Conta pra gente, uma boa noite para você. Oi, César, boa noite para você, boa noite a todos. O reajuste na tarifa começa a valer a partir do dia 12 de abril. Esse aumento vai ser de 30 centavos. O último reajuste aconteceu em abril do ano passado, quando o aumento foi de 20 centavos. O reajuste da tarifa do metrô ele foi homologado pela agência reguladora e será publicado em Diário Oficial. A mudança está prevista no contrato de concessão do metrô e acontece com base na variação de 12 meses do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, que é a inflação oficial. Esse é o maior valor de bilhete de metrô do Brasil, sendo quase R$ 3 mais caro do que em outras capitais do país. César. Obrigado pelas informações, Bruno. Ótima noite a você, a todo o povo do Rio de Janeiro, os cariocas e fluminenses, o brasileiro de uma forma geral, não merece pagar tanto pelo transporte, não merece pagar tantos impostos, não merece pagar tanto, porque o trabalho dele é muito suado e nós temos muitas taxas a serem pagas, o que dificulta a vida de todo trabalhador brasileiro. O SBT Brasil localizou mais uma vítima do homem que agrediu um casal no Parque do Ibirapuera. Esse ataque começou depois que ele entrou com um cão da raça Pitbull sem focinheira na área destinada para animais de pequeno porte. Um tutor descontrolado e com histórico de violência no maior parque de São Paulo. A vítima, que prefere não se identificar, falou com exclusividade ao jornalismo do SBT. O ataque aconteceu há pouco mais de um mês. E foi a mesma situação. Ele estava andando com o cachorro sem a mordaça e com uma coleira longa, né? E eu questionei ele, falei, esse cachorro tem que estar com focinheira. Ele começou a ficar agressivo e já partiu para agressão física. A vítima do ataque registrou queixa na delegacia e viu a rotina mudar. Eu também tenho medo até hoje de encontrar com ele na rua, então eu evito fazer os mesmos caminhos para não encontrar com ele de novo. A imagem que viralizou mostra um homem agredindo uma mulher dentro do cachorródromo do Parque Ibirapuera. De acordo com o boletim de ocorrência, o agressor
estava numa área destinada a animais de pequeno porte com um cão da raça Pitbull e acabou confrontado por um casal. Ainda de acordo com o relato das vítimas, houve discussão e em determinado momento o suspeito passou a agredir o casal. A situação só foi contida após a chegada de uma das vigilantes do parque. O caso foi registrado como lesão corporal. Agora, a polícia deve analisar as imagens de câmeras de segurança e ouvir testemunhas. A Urbia, empresa que administra o parque, diz que prestou todo o apoio. Nós não temos poder de polícia. Então, nesse caso, por exemplo, a vítima foi acolhida pela nossa equipe, ela optou pelo, no momento, não fazer o boletim de ocorrência, fez posteriormente, para que esse caso seja investigado e encaminhado aí pela Polícia Civil e Polícia Militar. Uma lei municipal obriga a condução de animais domésticos nos parques de São Paulo com coleira e guia, exceto em locais destinados para este fim, como o cachorródromo. Algumas raças, como o Pitbull, também precisam usar focinheira. A gente que tem cachorro um pouco maior, conhece o cachorro, procura evitar qualquer tipo de conflito, né? Para o bem do cachorro e nosso, né? Para não ter nenhuma confusão à parte. Raoni é adestrador de cães e costuma passear com os animais no parque. Ele relata que as confusões são constantes. Cachorro brigando, pessoas brigando, então assim, isso já vem de um tempo. Acho que isso aconteceu, explodiu mais porque houve uma filmagem, né? A Polícia Federal aqui do Brasil fez uma operação contra um esquema de fraudes em licitações em 4 estados e também no Distrito Federal. Por isso, nós vamos até Brasília agora conversar com a repórter Vitória Mello. Vitória, como é que funcionava esse esquema? Conte todos os detalhes para o público do SBT Brasil, por favor. Uma boa noite para você. Oi, César. Boa noite a você, boa noite a todos. A suspeita é que agentes públicos tenham montado uma organização criminosa com empresários para fazer o desvio de emendas parlamentares para contratos combinados com empresas ligadas ao grupo. De acordo com a Polícia Federal, parte dos recursos ainda teria sido desviada para o pagamento de vantagens indevidas e também ocultação de patrimônio. Essa operação foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino. Os principais alvos foram o ex-senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, e 2 filhos dele, o deputado Fernando Coelho Filho e o ex-prefeito da cidade de Petrolina, Miguel Coelho. Os mandados de busca e apreensão foram em endereços justamente do estado de Pernambuco, além de Bahia, São Paulo, Goiás e do Distrito Federal. Os agentes da PF apreenderam dinheiro, relógios de alto valor em um carro. Bom, em uma nota conjunta, o deputado Fernando Coelho Filho e Miguel Coelho disseram que a operação tem viés político e que as contas de Petrolina estão regulares. Já o escritório que faz a defesa de Fernando Bezerra Coelho informou que não teve acesso à decisão do ministro Flávio Dino. César. Obrigado pelas informações, Vitória. Uma ótima noite a você, a todos de Brasília, da região central do nosso país. E aqui no SBT Brasil, a gente traz sempre as informações ao vivo para você da capital federal. Nós vamos retornar para a capital dos Estados Unidos. Mais uma vez em Washington, contato restabelecido com a Patrícia Vasconcelos, que traz a informação do governo de Cuba, que hoje, os homens da Guarda Costeira cubana mataram 4 integrantes de um barco que invadiu o país caribenho. A gente sabe, Patrícia, nós temos aquele perímetro ali que é considerado área internacional, então ninguém pode entrar sem autorização. Foi isso que aconteceu, esse barco não tinha autorização, invadiu as águas cubanas e, pelo que você trouxe a informação no início, essas pessoas do barco norte-americano do estado da Flórida estariam armadas, é isso mesmo? É isso, César. Para concluir aqui a informação, porque o áudio cortou, o governo cubano então afirma que ao se aproximar desta embarcação, que como você bem disse, invadiu as águas ali, que já estava dentro de Cuba, eles perceberam que eles estavam armados. Ainda não se sabe se os mortos e os feridos são norte-americanos, uma vez que o barco é da Flórida. Há pouco, César, em um evento aqui na Casa Branca, o vice-presidente J.D. Vance
mas diz que os Estados Unidos monitoram a situação. Ele diz que não sabia muito sobre esse caso e que as pessoas aqui na Casa Branca foram informadas sobre essa situação pelo chefe da diplomacia, Marco Rubio, que estava neste evento, indicando aí, né, César, que os Estados Unidos não estão envolvidos ou que não seria, portanto, né, isso dá a indicar que não seria um barco enviado pelo Pentágono, mas a informação que nós temos até o momento do governo norte-americano é esta, César. Obrigado pelas informações, Patrícia. Uma ótima noite para você aí nos Estados Unidos. Olha, agora são pontualmente 8 horas e 30 minutos, hora oficial do Brasil. Eu quero fazer um lembrete e um convite ao mesmo tempo a você, porque a partir da próxima segunda-feira, o SBT Brasil estará em um novo horário a partir desta hora, das 8h30 da noite, nós estaremos juntos trazendo todas as informações do Brasil e do mundo para você. Então, a partir da próxima segunda, não se esqueça, o SBT Brasil em um novo horário, um pouquinho depois do horário que nós estávamos ainda apresentando durante essa semana, mas a partir da semana que vem, eu espero contar com o seu prestígio, com a sua companhia e com a sua audiência a partir das 20 horas e 30 minutos. E desde já, o nosso muito obrigado a você. O Supremo Tribunal Federal condenou os irmãos Domingos e Chiquinho Brazão por planejar e mandar matar a vereadora Marielle Franco e o motorista dela, Anderson Gomes. Cada um terá que cumprir uma pena de 76 anos e 3 meses de prisão. Após o anúncio das condenações, um gesto silencioso uniu as famílias de Marielle e Anderson no plenário da primeira turma. É um alívio, né? Porque a pergunta que ecoava no mundo era quem mandou matar a Marielle. E hoje a gente está vendo que a gente teve uma justiça digna. A gente sai daqui hoje de cabeça erguida. Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, e Chiquinho Brazão, ex-deputado federal, foram condenados por duplo homicídio qualificado, homicídio tentado e organização criminosa armada. Considerados mandantes do crime, os irmãos tiveram pena fixada cada um em 76 anos e 3 meses de prisão. Ronald Alves, ex-policial militar que monitorou os passos de Marielle, foi condenado a 56 anos de reclusão. Robson Calixto Fonseca, ex-assessor de Domingos Brazão, que fez a ponte entre mandantes e executores, foi sentenciado a 9 anos de prisão por participação na organização criminosa. Já Rivaldo Barbosa, ex-chefe da Delegacia de Homicídios do Rio, foi condenado por obstrução de justiça e corrupção passiva, com pena de 18 anos de prisão. Os ministros entenderam que, apesar do delegado ter atrapalhado as investigações, não há provas suficientes da participação no planejamento dos assassinatos. Segundo o relator, a morte da vereadora foi um recado violento, carregado de preconceito. Se juntou a questão política com a misoginia, com o racismo, com a discriminação. Marielle Franco era uma mulher preta, pobre, que estava, diríamos, no popular, peitando os interesses de milicianos. O relator foi seguido por todos os ministros da turma: Cristiano Zanin, Flávio Dino e Carmen Lúcia. A primeira turma ainda determinou que os condenados paguem uma indenização de 7 milhões de reais às vítimas. 1 milhão deve ser pago à assessora de Marielle Franco, Fernanda Chaves, e à filha dela. 3 milhões serão divididos entre a mãe, o pai, a filha e a viúva da vereadora assassinada. Outros 3 milhões serão destinados à viúva e ao filho do motorista de Marielle, Anderson Gomes. A ex-assessora de Marielle Franco, que estava ao lado da vereadora no dia do assassinato e foi a única sobrevivente, apontou o aspecto histórico da decisão. O Estado brasileiro hoje, ele passa um recado de que crimes como esse, o feminicídio político, ele não é tolerado, ele não será tolerado. O STF também ordenou a perda dos cargos públicos e das patentes militares dos réus, além da decretação da inelegibilidade. Os 5 condenados seguirão presos. As defesas ainda podem recorrer. Nós vamos direto para Juiz de Fora mais uma vez com o Iago Rocha, porque infelizmente um corpo acaba de ser encontrado sob os escombros. É com você, Iago.
Exatamente, César. Neste momento, acaba de ser encontrado um corpo aqui no bairro Parque Bullier, onde nós acompanhamos aqui desde o início do dia essas buscas. Já é o quarto corpo, César, encontrado somente hoje, um pela manhã, 2 durante a tarde e um neste momento. Segundo informações de moradores que acabaram ali se aproximando, parece que no local onde este corpo foi encontrado, há a possibilidade de outras pessoas estarem próximas. Então, atenção total aqui neste momento. Um militar que estava no alto do morro apitou, então foi uma correria aqui embaixo. Bombeiros subiram com pás, enxadas e também com uma maca. Essa maca que já foi deslocada aqui para trás da casa e provavelmente será colocada numa viatura. Neste momento volta a chover, o que preocupa e o que pode atrapalhar as buscas. Nós estamos aqui e vamos atualizando a todo instante. É com você. Obrigado, Iago. Muito triste. A gente vai perdendo um pouco a esperança a cada momento quando o tempo passa e quando outros corpos são encontrados de que alguém possa ainda ser recuperado com vida, infelizmente. O governo e a oposição estão disputando os méritos da aprovação no Congresso do PL Antifacção, o projeto de lei que endurece o combate ao crime organizado. Era quase madrugada de quarta-feira quando os deputados aprovaram em votação simbólica o projeto de lei antifacção. Aprovada, a matéria vai à sanção presidencial. O texto original, enviado à Câmara pelo governo Lula em outubro do ano passado, foi modificado pelo relator Guilherme Derrite, deputado da oposição e ex-secretário da Segurança Pública do governo Tarcísio de Freitas, em São Paulo. Depois de aprovado pelos deputados ainda em novembro, foi para a análise dos senadores, que retomaram pontos do projeto do governo federal. De volta à Câmara e novamente sob a relatoria de Derrite, ficaram de fora as mudanças feitas no Senado. Entre os principais pontos retomados pela Câmara estão o aumento da pena para integrantes de facção entre 20 e 40 anos, a proibição de presos preventivos votarem nas eleições, o fim do auxílio reclusão para familiares de líderes de facções, a determinação para que essas lideranças cumpram penas em presídios de segurança máxima e a divisão dos valores apreendidos em ações policiais entre estados e União. Um dos fatores mais contestados pelos governistas foi a retirada de uma emenda que previa uma nova taxação sobre as casas de apostas online. A arrecadação, calculada em 30 bilhões de reais, seria revertida à segurança pública. É demagogia, porque se você, de um lado, quer combater e você tira os instrumentos e o financiamento, você faz de conta que combate. E a Câmara não deu as condições financeiras para esse enfrentamento, porque eles retiraram as bets do projeto. Apesar das críticas, o Planalto soltou uma nota que afirma que o texto que passou aqui na Câmara reflete a essência do projeto enviado pelo governo. Agora, o PL Antifacção segue para a sanção do presidente Lula. E nos bastidores, a avaliação é que o petista pode vetar alguns dos trechos aprovados pelos deputados. Para o relator do projeto, o governo não saiu vitorioso, já que a maioria das mudanças propostas na Câmara ficaram na versão final. Se foi uma vitória, vamos esperar o presidente da República sancionar, não ter direito, o preso provisório não ter direito a voto, não ter direito ao auxílio reclusão. O porta-voz do governo do Irã acusou Donald Trump de repetir grandes mentiras sobre o país. Foi uma resposta aos ataques feitos pelo presidente americano durante o tradicional discurso ao Congresso, que acontece anualmente. E o deste ano foi o mais longo da história. Horas depois de Donald Trump dizer que o Irã trabalha para construir mísseis que em breve vão atingir os Estados Unidos, o porta-voz do governo iraniano afirmou que a Casa Branca repete grandes mentiras em uma campanha de desinformação. Em Teherã, líderes do país do Oriente Médio preferiram usar palavras de otimismo sobre o encontro com os enviados de Washington, marcado para esta quinta-feira, para negociar o programa nuclear iraniano. E não comentaram as novas sanções econômicas anunciadas pelo Departamento de Tesouro norte-americano.
norte-americano. No mais longo discurso de Estado da União da história, que durou 1 hora e 47 minutos, Trump também insistiu em um assunto que é prioridade para a Casa Branca. O primeiro dever do nosso governo é proteger os cidadãos americanos e não imigrantes ilegais, disse a um plenário totalmente dividido. Vocês deveriam se envergonhar por não se levantarem, criticou Trump sobre os deputados democratas da oposição. O presidente falou sobre crimes cometidos por imigrantes ilegais, mas não citou as mortes de americanos provocadas pelos agentes de imigração em Minnesota em janeiro. Você é o assassino, você matou americanos, gritou a deputada democrata Ilhan Omar, interrompendo o discurso. Trump criticou de novo a decisão da Suprema Corte de proibir o tarifaço global e falou bem do cenário econômico do país. Mas uma pesquisa da agência Associated Press mostrou que 59% dos norte-americanos desaprovam a forma com que o governo conduz a economia. A realidade é o nosso dia a dia, o preço nos supermercados, o custo de vida, e isso é diferente do que ele quer que nós acreditemos, reclamou Ernie, morador de Nova Jersey. Sobre a América Latina, Donald Trump chamou a Venezuela de nova parceira e amiga dos Estados Unidos. O presidente norte-americano enfatizou a prisão de Nicolás Maduro no começo do ano e levou até o plenário um político opositor venezuelano que estava preso. Ao falar do México, Donald Trump chamou para os Estados Unidos a responsabilidade pela captura e morte do traficante El Mencho no último domingo. Conhecemos o presidente Trump. Conhecemos o presidente Trump. Limitou-se a dizer à presidente mexicana Claudia Sheinbaum que mais uma vez insistiu que a operação militar foi feita por forças mexicanas e que os Estados Unidos ajudaram com informações. 12 anos depois, o acesso por trilhos ao principal aeroporto do país mudou. O Aerogru, trem que liga o sistema de trens de São Paulo aos terminais do Aeroporto Internacional de São Paulo, já está funcionando, ainda com horário reduzido, como mostra a repórter Magdalena Bonfilioli. Chegar ao aeroporto de Guarulhos sempre foi difícil e nada barato. Um carro de aplicativo da Avenida Paulista até aqui, por exemplo, pode custar R$ 200. E que tal pagar apenas R$ 5,40? Esse é o preço de uma passagem de trem da CPTM, que tem uma linha que leva até próximo do aeroporto. Os passageiros tinham que descer aqui, na última estação, e pegar um ônibus bem demorado para chegar aos terminais do aeroporto. Levou cerca de 12 anos, mas a espera está prestes a acabar. O aeromóvel está em fase de testes e das 16h à meia-noite já pode ser usado pela população. E o melhor, é de graça. Quando o sistema estiver em plena operação, ninguém vai ficar mais do que 6 minutos esperando nessa plataforma. E também vai levar 6 minutos para chegar até o Terminal 3, que é o último dos terminais. O sistema não foi pensado apenas para integrar o aeroporto à estação de trem, mas para integrar os próprios terminais. Vai ficar muito mais fácil passar de um para o outro. Vamos então embarcar. O trem de tecnologia totalmente nacional não tem o condutor embarcado com os passageiros. É um sistema de turbinas que sopram ar e bate num obstáculo que está sob o trem e ele se desloca com isso, como se fosse um trem à vela. Descendo na estação Aeroporto de Guarulhos, da CPTM, você atravessa essa passarela e já está na plataforma do aeromóvel. O que a empresa responsável oferece aos passageiros é compatível com os maiores aeroportos do mundo. Um transporte seguro e preciso. É um trem totalmente computadorizado, automático, e ele está integrado tanto com a grade da CPTM como com a grade de voos do aeroporto. O sistema tem previsão de entrar em total funcionamento no começo do segundo semestre deste ano. Mesmo em fase de testes, não levamos mais de 8 minutos para chegar ao Terminal 3. Quem usou o aeromóvel pela primeira vez aprovou que agora sim podemos chamar de trem que leva ao aeroporto.
Já quero que seja implementado em Brasília também, sabe? Já vou comentar com o pessoal de Brasília que a gente merece um desses aqui para andar também. É maravilhoso, né? Pra gente que depende de locomover aqui pelo terminal é muito bom. Magnífico, legal. Tá chovendo, olha só, você vem com maior comodidade, moderno. E não esqueça, antes de terminar, quero mais uma vez reforçar o meu convite, o meu pedido para que você esteja com a gente aqui no SBT Brasil a partir de segunda-feira em um novo horário, a partir das 20h30. Muitíssimo obrigado a você que liga e se liga todo dia, o dia todo, junto com a gente aqui na tela do SBT. Uma noite abençoada para você e até amanhã, 19h45, 7:45, com mais uma edição do SBT Brasil. Até lá!